Talvez você já tenha percebido como é fácil se perder na rotina do dia a dia. Tantas tarefas, compromissos, demandas, e quando nos damos conta, o que era prioridade foi deixado de lado. Quantas vezes nossa casa está organizada por fora, mas desordenada por dentro? Não por falta de esforço, mas porque algo essencial foi esquecido. Colocar Deus em primeiro lugar. Jesus nos deixou um princípio poderoso em Mateus capítulo 6 e verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa não é apenas uma promessa, é uma chave espiritual. Quando Deus ocupa o centro do nosso lar, o restante se alinha. Relacionamentos são restaurados, a paz volta a reinar e até mesmo a provisão se manifesta de forma sobrenatural. Não significa ausência de lutas, mas presença constante de direção. Colocar Deus em primeiro lugar é mais do que frequentar uma igreja ou fazer uma oração ocasional. É reconhecer que Ele deve ser a base de tudo. Do casamento à criação dos filhos, das finanças às decisões do cotidiano. É dar ao Senhor o lugar de honra, não como última opção, mas como prioridade inegociável. Você está pronto para reorganizar as prioridades do seu lar? Em momentos de decisão, é fácil sentir-se dividido entre tantas vozes e opiniões. Mas há uma escolha que precisa ser feita com convicção. Quem ocupa o trono do nosso lar? No livro de Josué, capítulo 24 e verso 15, lemos a famosa declaração: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras não foram ditas em tempos de tranquilidade, mas em um momento de confronto espiritual. Josué estava diante de um povo dividido entre os deuses das outras nações e o Deus verdadeiro. E ele, como líder da sua casa, tomou uma posição clara e firme. Colocar Deus em primeiro lugar no lar começa com uma decisão. Não é algo que acontece automaticamente ou por tradição familiar. É uma escolha consciente de viver de forma diferente, mesmo quando a cultura ao redor segue outro caminho. É dizer, aqui, em minha casa, o Senhor será a prioridade. Suas palavras serão o alicerce da nossa conduta, e seu nome será honrado em cada cômodo. Essa decisão precisa ser renovada todos os dias. Porque as pressões da vida, as distrações e até os problemas podem tentar nos afastar do centro. Mas quando você declara, como Josué, que sua casa servirá ao Senhor, o céu se movimenta a favor do seu lar. Quantas decisões você já teve que tomar pela sua família? Algumas parecem simples, outras carregam peso eterno. E é exatamente aí que muitos lares se perdem, tentando decidir sozinhos, confiando apenas no próprio entendimento. Mas a palavra nos ensina um caminho diferente. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus em todos os caminhos é convidá-lo para cada escolha. A escola dos filhos, uma mudança de cidade, uma nova oportunidade de trabalho, uma decisão difícil no casamento. Nada é pequeno demais para ser colocado diante do Senhor. Quando o coração confia e se submete, o caminho se torna claro, mesmo em meio à escuridão. Confiar em Deus é também descansar. É saber que, mesmo quando não entendemos os porquês, Ele continua sendo bom e sabe o que faz. Lares que decidem caminhar guiados por Deus experimentam uma paz que o mundo não pode oferecer, porque sabem que não estão sozinhos no processo. Talvez você já tenha feito de tudo para manter seu lar de pé. Esforço, planejamento, sacrifícios, longas conversas, noites sem dormir. Mas ainda assim parece que falta algo. O salmista resume essa realidade de forma profunda no Salmo capítulo 127 e verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa é uma verdade espiritual que precisamos reconhecer com humildade.
Por mais que façamos a nossa parte, e devemos fazer, a verdadeira segurança e estabilidade de um lar vem da presença de Deus. É Ele quem edifica com fundamentos que resistem ao tempo, às tempestades e às pressões invisíveis do dia a dia. Uma casa pode ter estrutura, móveis e aparência bonita, mas se não tiver a presença do Senhor como base, estará vulnerável. Em contrapartida, um lar simples, mas cheio da presença de Deus, transborda paz, propósito e amor. A diferença não está no tamanho da casa, mas em quem habita nela. Por isso, não basta convidar Deus para visitar sua casa de vez em quando. Ele precisa ser o morador principal, o arquiteto e o sustentador de cada parede emocional, espiritual e relacional. Não existe legado maior que um pai ou uma mãe possam deixar do que uma fé viva passada aos filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, o Senhor orienta com clareza: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Colocar Deus em primeiro lugar no lar é mais do que orar antes das refeições. É cultivar um ambiente onde a palavra de Deus é natural, acessível e presente no cotidiano. É aproveitar os momentos simples, uma conversa após o jantar, um passeio no fim de semana, uma história antes de dormir, para falar sobre o caráter de Deus, sua fidelidade e seus princípios. Os filhos não precisam de pais perfeitos, mas de pais que demonstram amor ao Senhor com sinceridade. O ensino mais eficaz não é só verbal, mas vivido. Quando as crianças veem os pais buscando a Deus, tomando decisões com base na Bíblia, perdoando, demonstrando paciência e fé, isso marca o coração deles para sempre. Lembre-se, sua casa é uma pequena igreja, e você, como líder espiritual do seu lar, tem o privilégio de construir uma herança eterna por meio da palavra que é ensinada e vivida todos os dias. A correria do dia a dia pode nos levar a um ativismo disfarçado de zelo. Foi exatamente isso que aconteceu com Marta. Ela queria servir Jesus, mas estava tão ocupada com os afazeres da casa que perdeu o essencial, a presença do Mestre. Em Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria não fez menos, ela fez melhor. Ela priorizou estar aos pés de Jesus, ouvindo sua voz, desfrutando de sua presença. E essa escolha revela uma verdade profunda. Nem tudo o que parece urgente é de fato importante. Às vezes, aquilo que deixamos para depois, como um tempo de oração, leitura da palavra ou um momento de adoração em família, é exatamente o que sustenta todas as outras áreas da nossa vida. Quando colocamos Deus em primeiro lugar no lar, como Maria fez, estamos dizendo: nada é mais precioso do que a tua presença, Senhor. E é nesse lugar de rendição que encontramos descanso para a alma, sabedoria para o dia e força para continuar. Não permita que as demandas da casa silenciem a voz de Deus no seu lar. Em um mundo onde somos constantemente pressionados a controlar tudo, as finanças, os relacionamentos, o futuro, confiar verdadeiramente em Deus é um ato de fé profundo. Mas a palavra nos traz uma promessa linda, no Salmo capítulo 37, versículos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quando Deus é colocado em primeiro lugar no lar, há uma entrega real. Não é mais sobre forçar as circunstâncias, mas sobre confiar que Ele sabe o que faz. Deleitar-se no Senhor é mais do que obedecer. É encontrar alegria na presença dEle, desejar agradá-lo em tudo, descansar na certeza de que o cuidado dEle é constante.
Ao colocar Deus como prioridade, abrimos mão do controle e entregamos os resultados nas mãos daquele que vê além do que podemos enxergar. E quando essa entrega é genuína, milagres acontecem, portas se abrem, corações são transformados e o impossível se torna possível. Famílias que entregam seus caminhos ao Senhor descobrem que a verdadeira paz vem de saber que Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo aqueles que ainda não compreendemos. Com o passar do tempo, até mesmo os relacionamentos mais profundos podem esfriar se não forem alimentados. Isso também acontece na vida espiritual. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus repreende a igreja de Éfeso com palavras diretas, mas cheias de amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Essas palavras nos convidam a refletir. Será que Deus ainda ocupa o primeiro lugar no nosso lar? Ou será que, com o tempo, ele foi sendo colocado de lado, trocado por distrações, preocupações ou até por uma rotina religiosa sem vida? Incluir Deus nos planos é importante, mas colocá-lo em primeiro lugar é essencial. Voltar ao primeiro amor é redescobrir a paixão que tínhamos no início. Quando orar era um prazer, quando falar sobre Jesus aquecia o coração, quando tudo girava em torno dele. Lares que vivem essa restauração espiritual experimentam um novo tempo. Perdão flui com mais facilidade, a comunhão se fortalece e a presença de Deus volta a ser palpável no dia a dia. Nunca é tarde para recomeçar. Deus está sempre pronto para ocupar o primeiro lugar, se o convidarmos com sinceridade. Existe uma diferença enorme entre uma vida em que Deus é incluído e uma vida em que Ele está no centro. Quando Ele ocupa o lugar principal, tudo muda. Até as tarefas mais simples passam a ter significado. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 17, lemos: E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse versículo revela um princípio poderoso. Tudo o que fazemos no lar, desde preparar o café da manhã até resolver um conflito, pode e deve ser feito em nome do Senhor. Quando agimos com esse coração, o ambiente da casa muda. O lar se torna um lugar de graça, não de cobrança, de perdão, não de rancor, de presença divina, não apenas de convivência. Colocar Deus no centro transforma o cotidiano. Não é sobre viver momentos espirituais isolados, mas sobre transformar toda a rotina em adoração, conversas regadas de sabedoria, decisões alinhadas com a vontade de Deus, tempo em família que edifica e fortalece a fé. Quando Jesus é o centro, ele governa com amor, e sua paz invade cada canto do lar. Vivemos tempos em que muitas coisas disputam nossa atenção e nosso coração. O trabalho, o celular, as redes sociais, o entretenimento, tudo parece urgente, tudo parece necessário. Mas a palavra de Deus nos chama a um realinhamento de prioridades. Em Êxodo capítulo 20, verso 3, está escrito: Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento não se refere apenas a ídolos físicos, mas a qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida e no nosso lar. Quando o Senhor não está em primeiro lugar, algo ou alguém estará. E tudo aquilo que toma o lugar central no nosso coração, sem merecer, inevitavelmente se torna um Deus, mesmo que não percebamos. É por isso que precisamos fazer uma autoanálise com honestidade. O que tem ocupado o nosso tempo, os nossos pensamentos, o nosso afeto? O que estamos ensinando, mesmo sem palavras, aos nossos filhos e cônjuges sobre o que realmente importa? Colocar Deus em primeiro lugar exige intencionalidade. Significa reorganizar nossa agenda, nossos valores, nossa rotina e principalmente nosso coração. Só Ele é digno de estar no centro.
Tudo o que tentamos colocar nesse lugar se torna um fardo, mas quando Deus é o centro, tudo encontra o seu devido lugar. Se você chegou até aqui, é porque deseja profundamente um lar onde Deus esteja em primeiro lugar. E esse desejo já é uma resposta ao chamado dele. Antes de qualquer mudança externa, é no coração que a transformação começa. Vamos agora orar juntos, entregando nossa casa, nossa família e todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Abra o coração, Ele está ouvindo. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento queremos te agradecer pela tua palavra viva, que nos ensina, exorta e guia. Obrigado por este novo dia, pela oportunidade de ouvir a tua voz e por nos lembrar que tudo começa quando colocamos o teu reino em primeiro lugar. Pai, queremos consagrar o nosso lar a ti. Como Josué declarou no passado, também dizemos com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pedimos perdão pelas vezes em que outras prioridades ocuparam o teu lugar em nossa vida. Perdoa-nos por confiar mais em nossos próprios planos do que na tua direção. Hoje, entregamos cada área da nossa família diante do teu altar. Ensina-nos a te reconhecer em todos os nossos caminhos, como diz a tua palavra, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, e endireita as nossas veredas. Senhor, edifica o nosso lar com tuas mãos, pois sabemos, conforme o que está escrito no Salmo capítulo 127 e verso 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Dá-nos sabedoria para ensinar os teus princípios aos nossos filhos, como aprendemos em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Que a tua presença seja constante em nossa rotina e que possamos escolher como Maria o que é mais importante, estar aos teus pés. Senhor, queremos voltar ao primeiro amor, como nos alerta Apocalipse, capítulo 2 e verso 4. Aviva nosso espírito, reacende em nós o desejo de te buscar diariamente. Declaramos hoje que nada ocupará o teu lugar. Nenhum outro Deus, nenhuma distração, nenhuma prioridade acima de ti, como está escrito em Êxodo capítulo 20 e verso 3. Que tu sejas o centro, a base e o Senhor absoluto do nosso lar. Confiamos nas tuas promessas, como está escrito em Salmo capítulo 34 e verso 10. Nada falta aos que o buscam, que essa verdade se cumpra sobre nossa casa. Assim como a arca abençoou o lar de Obed-Edom, cremos que onde a tua presença habita, a bênção se manifesta. Vem habitar entre nós, Senhor. Te louvamos, te bendizemos e declaramos: o nosso lar pertence a ti. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários com fé: minha casa pertence ao Senhor. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa reorganizar o coração e colocar Deus novamente no centro do lar. Que mais famílias sejam alcançadas por essa verdade libertadora. E se você deseja continuar essa jornada conosco, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos devocionais. Que a paz do Senhor reine no seu lar e que cada decisão, cada conversa, cada gesto sejam feitos para a glória de Deus. Nos vemos no próximo devocional. Até lá!